Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área. Hoje estou com uma figura mais do que ilustre. Trata-se do maestro, do regente Ricardo Rocha. Olha, fundador da Sociedade Baquiana do Brasil. Ele é fundador e diretor também da Sociedade Baquiana do Brasil. Ele vai se apresentar rapidamente e eu vou fazer o ping-pong com ele, tá certo? Com perguntas afirmativas ou negativas, e depois vocês vão saber o porquê que ele afirmou ou negou essas perguntas. Maestro, prazer enorme. Prazer enorme é meu. Você está aqui no meu canal humilde. Obrigado. Prazer estar com a sua audiência aqui também. Fiz a apresentação correta? Sociedade Musical Baquiana Brasileira. Sociedade Musical Baquiana Brasileira. É do Brasil. É do Brasil, né? Nada melhor do que ser patriota. Então vamos lá, então, maestro. A cultura antecede a educação? Sim, claro. A cultura e a política andam juntas? Isso a gente pode explicar. São relações diferentes. A política é consequência da cultura. A recíproca não é verdadeira. A cultura ocidental e a sua origem, as bases se sustentam até os dias de hoje? Elas ainda se sustentam. Eis que permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses 3 dons espirituais em Coríntios 13, qual é o maior desses dons? É a caridade. Ô maestro, vamos lá. O protesto de Lutero em relação à Igreja Católica, o que acontecia naquela época da Igreja Católica, ele foi pertinente? Ele foi extremamente adequado, ele foi providencial. Olha, vamos lá, vamos falar um pouquinho de globalismo. Sobre a Agenda 2030, a agenda globalista de 2030 da nova ordem mundial. As ameaças do globalismo são verdadeiras ou são mera teoria de conspiração? Não, elas estão muito bem documentadas. E não de pouco tempo para cá, de mais de 100 anos para cá. A música tem realmente importância no contexto das nações? Tem, porque a música talvez seja a expressão mais sofisticada do espírito humano. A última pergunta, a Lei Rouanet foi mal elaborada? Eu acho que ela foi bem intencionada. Bom, então depois dessas perguntas que eu fiz ao maestro Ricardo Rocha, aí a gente vai pedir a vinheta, mas não sem antes o momento da oração ao Altíssimo, ao Senhor nosso Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Editor, roda a vinheta.
falar de uma parceria que está ocorrendo já no canal, né? Do meu amigo Carlos, tá certo? O Carlos, para quem não sabe, ele tem ali no Rio Comprido uma borracharia de motopeças, é verdade, borracharia e motopeças. Chama-se Celebridade Borracharia e Motopeças, na rua Aristides Lobo, número 219. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 18 horas. E ele é o único, preste atenção, que abre aos domingos, tá certo? Das 9 às 14 horas, você pode chegar lá e você vai encontrar a oficina mecânica do Carlos, que é a Celebridade Borracharia e Motopeças, com as principais marcas como Yamaha, Honda, Suzuki, entre outras, para tua moto. Valeu? Tá dado o recado. Celebridade Borracharia e Motopeças, o nosso parceiro do canal Daniel Dias. Vem você também fazer a tua propaganda aqui na Rádio Tropical e no meu canal de YouTube, valeu? Ô maestro, a gente estava conversando muito sobre isso nos bastidores. Do amor. Porque eis que permanecem a fé, a esperança e o amor, né? Isso está em Coríntios 13. E lá também diz que desses 3 dons, o que permaneceria era o dom do amor. Aí o senhor me falou, é relativo, porque esse amor deveria ser melhor especificado como um amor ao próximo, né? Ele foi especificado. Não, mas nessa versão que está colocada na Bíblia não foi dessa forma que o senhor fala. Qual Bíblia? Vamos conversar então sobre isso. Porque quando eu coloquei para o senhor que este permanece, a fé, a esperança e o amor, na Bíblia evangélica, que foi a doutrina que eu recebi. Né? Eu nasci na doutrina evangélica, né? Da doutrina evangélica. O senhor já nasceu na doutrina católica e todos acreditam no mesmo Cristo, né? Mas enfim, algumas traduções que não se comparam aí em algumas palavras ou interpretações, né? Como a gente coloca aí de uma Bíblia para outra Bíblia. Mas aí o que eu quero falar para o senhor é o seguinte: quando o senhor viu uma entrevista que eu fiz recentemente, o senhor chamou a minha atenção em relação a isso, de que a fé, a esperança e o amor, né, teria que ser colocado o amor ágape, né? Deveria ter sido colocado o amor ao próximo. Posso explicar? Tá? E aí eu queria chamar a atenção justamente a isso, né? Porque na realidade a gente aprende isso. Na igreja evangélica, em Coríntios 13, a gente aprende que o maior dos dons e o único dom que prevaleceria nos céus seria o dom do amor. Qual é a tua visão disso? O mais importante, né? Quer dizer, isso na tradição apostólica são chamadas de as 3 virtudes teologais, né? São dons, né? A fé, a esperança e a caridade. Por que a tradição correta é a caridade e não o amor? É correto que o amor, mas teria que ser especificado o amor ao próximo. Por quê? Porque a Bíblia, ela foi criada no século IV sob a égide do imperador Constantino, que foi o primeiro cristão convertido, se tornou imperador romano. Ele vai fazer o primeiro grande concílio ecumênico, que é o concílio de Nicéia, onde você reuniu 305 bispos, tenta imaginar, né, com carro de boi, aqueles bispos da Espanha até a Ásia Menor, passando por, eram não sei quantos mil quilômetros diferentes, norte da África, levando seus pergaminhos, e durante meses eles, além de trabalharem na pauta contra o arianismo, que era uma seita que não aceitava Jesus como filho de Deus, mas como uma criatura, não só com pautas como essa, mas vamos colocar... Constantino entendeu que o Império Romano precisaria de um livro base que lhe desse identidade. Ele não vai ver esse resultado em vida. Esse resultado em vida vai ser dado por Jerônimo, que vai criar a Vulgata, que é a primeira tradução em latim, que é a língua vulgar, né, que a igreja vai produzir. Ou seja, entre Jesus Cristo e o século IV não existiu Bíblia, né? É um engano aos que pensam que a Bíblia faz a igreja. Que a Bíblia faz a igreja. É a igreja que fez a Bíblia, né? O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Nós temos, do Concílio de Nicéia para cá, 48 livros do Antigo Testamento que tiveram seus originais em hebraico e em grego no Septuaginta, quando eles foram aquela diáspora da Babilônia, os 70 anos da Babilônia, eles escreveram em grego livros importantíssimos, Macabeus, Sabedoria, alguns outros, que ortodoxos, judeus, nem aceitam. Agora, todos os 27 livros do Novo Testamento, todos, tá, foram escritos em grego.
Teve um que foi o Evangelho de Mateus, inicialmente, originalmente teria sido escrito em aramaico, mas ele próprio escreveu em grego, que era o inglês da época. Então, muito bem, quando você tem nas epístolas, você tem os 4 evangelhos, você tem as epístolas, e Paulo, que era extremamente culto, ele escrevia, ele dominava o hebraico, o latim e o grego. Ele escreveu em grego. E o grego, eu falei há pouco que uma das bases é o pensamento grego. Eles foram um povo extraordinário que descobriram o logos, essa maneira lógica de pensar, onde você tinha mitos, né? Então, o grego, ele entendia amor de diferentes formas, né? Então você tem amor ao amigo, é o philos, né? Que é o radical de palavras em português como filantrópico, filantropia, filosofia, amigo da sabedoria, filarmônica, amigo da música, filo, o amor de amigo para amigo, tá? Outro tipo de amor para o grego era o amor eros, né? Que é o que seria o erótico, né? O amor que vem da atração do homem com a mulher, ou enfim. E esse amor é um amor que busca no outro a satisfação do seu próprio desejo erótico, né? E você tem, por exemplo, além de amor filial e tudo, você tem o amor ao próximo, né? Que é o amor que pensa na satisfação do desejo do outro, ao contrário do eros, que o grego chamava de ágape. Muito bem. Quando você teve a tradução, depois da morte de Constantino, que Jerônimo vai passar 35 anos no deserto traduzindo tudo, ele traduz do grego para o latim de ágape, amor. Ágape não é amor eros, nem amor filos, nem amor de pai para filho, né? Filial. É amor ágape, ele traduz do grego de ágape para caritas. Caritas, C-H-A-R-I-T-A-S, caritas. Que vai dar em português caridade, porque é o amor, Jerônimo vai entender que é o amor ao próximo, ou seja, onde você não faz a ele o que não gostaria que fizesse a você. Então você pensa no outro antes de você pensar em si. Você não está pensando no seu desejo, você está pensando no próximo. Então a tradução lá do século IV que vige até hoje na tradição apostólica, que é o amor ao próximo. Então a crítica que a gente fez na conversa, né, que eu tive com você, foi que se as igrejas ou as denominações, eu não gosto de falar das igrejas, porque a igreja é uma só. A igreja é aquela que representa ao longo dos séculos o corpo de Cristo, né? Quer dizer, a igreja que reúne os que são cristãos, independente das suas denominações. Se né? tiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei. Lá eu estarei. Então, aquelas pessoas que reconhecem a Deus, a Jesus como Cristo, quer dizer, como Filho de Deus, enfim. Isso está independente de ser ortodoxo, católico, evangélico histórico, evangélico neo-evangélico. Então, na hora que ele faz essa tradução, ele pode usar a palavra amor, mas então que ele escreva dessas 3, a fé, a esperança e o amor ao próximo. Na hora que você coloca a fé, a esperança e o amor em português, você abre uma brecha para várias interpretações diferentes que podem ser usadas até politicamente. Amor aqui, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas que amor é esse? Então você hoje tem casos na Dinamarca de uma mulher que pediu que entrou na justiça porque ela queria casar com o cachorro dela. Teve uma americana, acho que foi agora, em 2022, que amava uma árvore e que iria registrar o seu amor àquela árvore. Então você tem que ter o cuidado. Esse cuidado, ele também é estabelecido por Paulo, onde ele coloca em Coríntios também, que a igreja ela tem uma hierarquia. Em primeiro lugar estão os apóstolos, em segundo lugar estão os profetas, e em terceiro estão os doutores da lei. Quem são os doutores da lei? Aqueles que têm o carisma, que ele fala logo depois, né, sobre a diferença de ter um corpo, mais vários membros, então vários dons,
Então, o doutor da lei é aquele que tem o carisma de traduzir ao longo dos séculos, a partir da inspiração do Espírito Santo, traduzir corretamente o que foi dito, ou o que foi escrito. Porque também o que foi escrito foi muito pouco. Se você pegar no final de João, está lá escrito, foram tantas as coisas que Jesus Cristo fez, tanto no prólogo do capítulo 21, como no último versículo do último capítulo, foram tantas coisas que Jesus Cristo fez, que nem todos os livros e bibliotecas seriam capazes de reunir tudo. Então, a Bíblia organizada no século IV, que nos chegou com essas narrativas, com esses relatos, essas descrições, por exemplo, os 4 evangelhos, elas são a síntese da pregação dos apóstolos, a síntese da pregação apostólica. Então, a gente precisa entender isso para entender o carisma do doutor da lei, porque a cada geração você tem que ter uma atualização que é cultural. Uma língua tem problemas de ordem semântica, e quem vai resolver esse problema naquele povo, naquela coisa, para que essa palavra chegue, estabeleça-se uma ponte de comunicação que se dá através da língua, ele trabalha com a tradução, vai precisar de um doutor da lei para fazer isso corretamente. Por isso que o meu reparo é que se escreva então a fé, a esperança e o amor ao próximo, para deixar bem claro que não é o amor de Eros, o amor ao amigo, o amor à árvore, o amor ao cachorro, o amor... Tem gente que hoje em dia ama comida. Eu amo hot dog, eu amo sundae, eu amo... Esse amor hoje se perdeu. E a palavra caridade, infelizmente, em português, acabou sendo também desgastada pelo assistencialismo. Mas é uma conversa longa. Eu acho que deu para esclarecer. Tá certo. Então, eu quero falar de uma parceria que está ocorrendo já no canal, né? Do meu amigo Carlos, tá certo? O Carlos, para quem não sabe, ele tem ali no Rio Comprido uma borracharia de motopeças. É verdade, borracharia e motopeças. Chama-se Celebridade Borracharia e Motopeças, na rua Aristides Lobo, número 219. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 18 horas. E ele é o único, preste atenção, que abre aos domingos, tá certo? Das 9 às 14 horas, você pode chegar lá e você vai encontrar a oficina mecânica do Carlos, que é a Celebridade Borracharia e Motopeças, com as principais marcas, como Yamaha, Honda, Suzuki, entre outras, para tua moto. Valeu? Tá dado o recado. Celebridade Borracharia e Motopeças, o nosso parceiro do canal da Léo Dias. Vem você também fazer a tua propaganda aqui na Rádio Tropical e no meu canal de YouTube, valeu?